Não existe aviso que prepare um pesquisador para o momento exato em que a realidade, de maneira sutil, começa a se desfazer diante dos sentidos. Na psiquiatria, há fenômenos que se explicam pela química, pela herança genética, pela influência emocional, mas, ocasionalmente, surge um caso que não pertence a nenhuma dessas categorias. E, quando isso acontece, a ciência se vê obrigada a contemplar o impossível. Foi exatamente esse tipo de abismo que se abriu quando uma mulher indiana chamada Uttara Hudar começou a manifestar uma segunda consciência, uma presença lúcida, articulada, carregada de identidade e memória, que não pertencia ao mundo contemporâneo. Uttara era, até seus 30 anos, uma mulher convencional, educada, culta, criada em uma família comum de Nagpur, cresceu em um ambiente sem qualquer contato com tradições linguísticas arcaicas, manuscritos antigos, mestres espirituais, gurus de templos remotos ou escolas de teatro clássico. Seu universo era urbano, moderno, concreto. Nada nela sugeria predisposição para fenômenos extraordinários. Mas, com o tempo, pequenas fraturas começaram a se insinuar, como se uma voz distante, silenciosa, mas insistente, procurasse romper a superfície da consciência. O primeiro episódio aconteceu de forma discreta, uma ausência curta, quase imperceptível, seguida de um olhar vazio, perdido em alguma memória que não lhe pertencia. Médicos inicialmente atribuíram aquilo ao estresse, mas havia algo na expressão dela, algo na maneira como a respiração mudava, que revelava que não se tratava apenas de exaustão. Era como se uma força interior estivesse à espreita, aguardando a oportunidade de emergir por completo. Meses depois, essa força finalmente encontrou passagem. Em uma tarde abafada, enquanto conversava com a mãe, Uttara interrompeu a frase no meio da palavra. Seus olhos se fixaram em um ponto invisível, como se observassem um cenário distante e impossível de existir no presente. A mãe chamou seu nome, mas não houve resposta. Em seguida, como se a própria sintaxe do tempo tivesse se reorganizado dentro dela, Uttara pronunciou algo que ninguém compreendeu. Não era Marathi moderno, sua língua nativa, nem hindi, nem inglês. Era um som áspero, melódico, ritmado, com um sotaque completamente incompatível com qualquer dialeto vivo. Quando a mãe insistiu para que ela falasse novamente, a voz de Uttara saiu mais firme, mais grave, mais precisa. Meu nome é Charada. E, naquele instante, algo se partiu de forma irreversível. A personalidade que emergia não reconhecia a modernidade ao redor. Não sabia usar luz elétrica, não sabia o nome do pai de Uttara, não reconhecia móveis, utensílios, roupas ou ruas contemporâneas. Charada, como dizia se chamar, comportava-se como uma mulher de outra época, profundamente desconfiada de sons metálicos, aflita com carros passando na rua, assustada com o toque do telefone. A cada estímulo moderno, ela se retraía, como se estivesse diante de algo ameaçador, incompreensível, violento demais para alguém que claramente não pertencia ao século XX. Quando tentavam conversar com ela em Marathi contemporâneo, a personalidade simplesmente não entendia. Em vez disso, respondia em um Marathi arcaico, um dialeto desaparecido há séculos, preservado apenas em manuscritos preservados por poucos especialistas na Índia. Mas Charada não apenas conhecia esse dialeto, ela o dominava com uma fluência que ultrapassava qualquer possibilidade de improviso. A conversação tinha naturalidade, estrutura e emoção. Ela usava expressões idiomáticas há muito esquecidas, referências culturais do século XVIII, modos de tratamento que não existiam nem mesmo em regiões interioranas. Foi esse detalhe, esse domínio impossível, que chamou a atenção de médicos e linguistas da Universidade de Nagpur. Quando ouviram a gravação de voz, ficaram perplexos. O dialeto que Charada utilizava não era conhecido por nenhum falante vivo. Nem mesmo estudiosos especializados possuíam fluência suficiente para reproduzir aquela forma de Marathi com naturalidade. No entanto, ali estava ela, articulando frases extensas, discutindo costumes, descrevendo rotinas, falando sobre utensílios domésticos que já não existiam, tudo com precisão, coerência e espontaneidade.
A investigação começou de maneira metódica, fria, objetiva. Psiquiatras analisaram traços de histeria, dissociação, esquizofrenia, epilepsia temporal. Nada correspondia ao quadro clínico dela. Exames registraram que, ao entrar no estado charada, seus batimentos cardíacos mudavam, sua temperatura corporal sofria leve oscilação e até sua caligrafia se transformava, como se outra pessoa controlasse cada gesto fino das mãos. Para a ciência, aquilo era um desafio, um fenômeno incompatível com qualquer explicação psicológica convencional. Aos poucos, Charada começou a descrever aspectos da vida que teria levado 200 séculos antes. Mencionava tecelagens artesanais, falava sobre o tingimento de tecidos com cúrcuma, descrevia uma rotina doméstica medieval, citava poetas desconhecidos e até recitava versos que, inexplicavelmente, pertenciam a textos antigos que só seriam publicados décadas mais tarde. Isso foi decisivo. Essa discrepância temporal, esse conhecimento que ultrapassava o acesso documental da época, transformou o caso de Uttara Ruda em um dos fenômenos mais estudados da xenoglossia moderna. Porque se Charada realmente era uma construção psicológica, uma invenção inconsciente, então ela deveria refletir elementos da vida de Uttara, mas não refletia. Ao contrário, quanto mais Charada emergia, menos Uttara existia dentro dela. Era como se duas consciências ocupassem o mesmo corpo, separadas por séculos e por uma fronteira que de repente se tornara permeável. A medicina registrava, a linguística anotava, a antropologia observava perplexa, e enquanto isso, Charada conversava, existia, lembrava, como se estivesse apenas retomando uma vida interrompida no século XVIII. O que aconteceria dali em diante ultrapassaria qualquer modelo clínico, qualquer estrutura científica, qualquer explicação racional tradicional. Porque Charada não apareceria apenas uma vez, ela não seria apenas um lampejo. Ela retornaria, repetidas vezes, cada vez mais forte, cada vez mais articulada, cada vez mais convicta de que o mundo que via não é o seu. E quanto mais falava, mais impossível se tornava ignorá-la, porque sua presença trazia consigo a sensação inquietante de que, às vezes, a mente humana carrega portas que não deveriam ser abertas. E foi exatamente nesse ponto, nessa fronteira tênue entre ciência e mistério, que a equipe de Nagpur percebeu que estava diante de algo que desafiaria o entendimento humano por décadas. A voz que desafiou a ciência. A notícia se espalhou pelos corredores do hospital de Nagpur com a mesma velocidade com que um enigma se propaga entre mentes treinadas para detectar o impossível. As gravações estavam sobre a mesa dos médicos, ainda marcadas pelo chiado da fita magnética, e, enquanto os profissionais ouviam, o silêncio na sala se tornava quase reverencial. Não era comum que um departamento psiquiátrico recebesse algo tão particular, tão desconcertante, tão fora das estruturas da mente humana compreensível. A voz que ecoava da gravação, firme, segura, modulada com elegância arcaica, não podia pertencer à mulher moderna que se submeteu aos exames dias antes. Meu nome é Charada. A sentença, repetida algumas vezes na fita, carregava um timbre que parecia não apenas revelar identidade, mas reivindicá-la. Havia nela uma solidez que contrariava qualquer hipótese de invenção inconsciente. Não existia hesitação, não existia tropeço linguístico, não havia improviso. Havia, sim, uma memória tão consolidada que parecia ter sido vivida ontem, embora remontasse a um tempo em que automóveis não existiam e lamparinas ainda disputavam espaço com a luz do sol. Os psiquiatras mais experientes foram os primeiros a se posicionar. Nenhum distúrbio dissociativo conhecido apresentava fluência espontânea em um idioma morto. Nenhuma manifestação histérica sustentava um vocabulário técnico, detalhado e coerente por horas seguidas. Se aquela voz era apenas um mecanismo de defesa, então representava o fenômeno mais complexo já registrado na literatura clínica indiana. Mas havia algo mais profundo ocorrendo ali, algo que não pertencia às patologias. Havia intenção, havia consciência, havia memória. Quando Uttara despertou daquele estado, ou, como alguns médicos anotaram, quando Charada adormeceu, seu comportamento voltou ao normal. A mulher educada, tranquila, racional, reapareceu como se nada tivesse acontecido.
Ela não lembrava de nada, não reconhecia palavras que Charada havia pronunciado. Quando escutou a própria gravação, ficou aterrorizada, como se estivesse ouvindo alguém falar através de sua boca sem sua permissão. Essa dissociação absoluta entre as identidades intrigou os pesquisadores mais do que qualquer traço linguístico. Era como se duas vidas ocupassem o mesmo corpo, utilizando o mesmo formato físico, mas existindo em linhas temporais distintas, que, por razões desconhecidas, haviam se cruzado. Os linguistas entraram então no centro da investigação. O professor G.K. Ogali, especialista em literatura marathi clássica, aproximou-se da gravação com a precisão de um arqueólogo examinando um artefato soterrado por séculos. Cada frase de Charada era destrinchada, cada verbo analisado, cada inflexão comparada com textos preservados apenas em bibliotecas especializadas. O resultado deixou todos em estado de choque. A gramática utilizada por Charada não era reproduzível por falantes modernos. Era, de fato, compatível com versões primitivas do Marathi de época, com estruturas sintáticas desaparecidas antes do século XIX. Era impossível. Era real. E, à medida que a investigação avançava, mais elementos incompatíveis surgiam. Em uma das sessões, enquanto conversava com Charada, uma das médicas acendeu inadvertidamente a luz fluorescente do consultório. Charada recuou com violência, cobrindo o rosto como quem enfrenta um clarão desconhecido. "O que é isso?" perguntou encurralada. "Onde está a lamparina?" O medo era autêntico, não era teatral, não era performático, não tinha o menor vestígio de controle voluntário. Era pânico verdadeiro, o tipo de reação que só existe quando a mente se depara com algo absolutamente novo. Esse detalhe, aparentemente simples, foi decisivo para descartar hipóteses psiquiátricas comuns. Uma personalidade inventada não demonstraria medo visceral de um objeto cuja natureza a pessoa conhece, mas Charada reagia como alguém que nunca havia visto eletricidade na vida. E isso levantou uma questão inquietante entre os pesquisadores. A personalidade secundária possuía um repertório sensorial próprio, independente da experiência contemporânea de Uttara? A resposta parecia, cada vez mais, ser sim. Seguiram-se então dias de observação intensa. Médicos alternavam diálogos com Uttara e conversas com Charada, como se entrevistassem duas pessoas distintas que ocupavam o mesmo corpo, mas com biografias separadas por séculos. Charada descrevia com precisão desconcertante objetos domésticos de sua época, recipientes de barro que já não eram produzidos, pentes de osso usados por mulheres do interior, métodos de tingimento que desapareceram com a industrialização. Falava de poetas locais que os próprios linguistas não conheciam. Descrevia roupas, utensílios, pequenos hábitos cotidianos que só existiam em comunidades do interior da Índia há 200 anos. Não havia como ignorar a profundidade daquele conhecimento. A cada novo detalhe, a questão se tornava inevitável. Como uma mulher moderna, sem acesso a manuscritos antigos, sem formação linguística, sem contato com especialistas, poderia reproduzir um dialeto desaparecido com tanta precisão? E, mesmo que houvesse algum acesso obscuro e improvável, como explicaria a naturalidade, a fluidez, a emotividade, o vocabulário afetivo que não aparece em dicionários, mas se manifesta apenas na fala cotidiana de uma época perdida? O hospital começou a registrar as sessões com maior rigor. A caligrafia de Charada, diferente da escrita habitual de Uttara, parecia vir de uma mão treinada em um estilo antigo, de movimentos menos angulares, mais fluidos, mais suaves. Os traços eram tão distintos que analistas grafotécnicos, convocados por curiosidade e espanto, concluíram que não pertenciam à mesma matriz neuromotora. A ciência, diante daquelas folhas de papel, começava a admitir o indizível. Não havia explicação plausível dentro das fronteiras conhecidas da mente humana. Enquanto isso, Charada demonstrava uma lucidez que ultrapassava qualquer manifestação patológica. Ela lembrava eventos, pessoas, rotinas, emoções, tudo relacionado a uma vida que não era de Uttara. E, à medida que os médicos aprofundavam as entrevistas, perceberam que Charada não era apenas uma consciência secundária. Era uma mulher completa, com identidade própria, com passado, com hábitos, com medos, com crenças. Uma personalidade inteira que não reconhecia nada do século XX, como se tivesse sido arrancada de seu tempo e inserida à força em um corpo que não era seu.
Essa era a fronteira em que a psiquiatria se encontrava, o limite onde a ciência já não conseguia sustentar hipóteses convencionais sem admitir rachaduras. O caso começava a fugir de todas as classificações conhecidas. E, sem perceber, os pesquisadores de Nagpur estavam prestes a entrar em um território onde cada resposta levantaria perguntas ainda mais profundas, um território onde a própria noção de identidade humana começaria a se fragmentar. Porque Charada falaria mais, e quanto mais falasse, mais impossível seria ignorar a sensação de que, talvez, uma vida antiga estivesse tentando voltar à superfície. Não como metáfora, não como delírio, mas como memória legítima. E essa memória estava apenas começando a emergir. Os pesquisadores já estavam acostumados com a presença de Charada, mas ainda não compreendiam a natureza daquela consciência que emergia com uma força quase orgânica, como se a superfície da mente de Uttara fosse apenas uma película fina prestes a se romper. Cada sessão revelava detalhes impossíveis e, ao mesmo tempo, despertava um desconforto crescente, a sensação de que algo antigo, uma história nunca encerrada, procurava um corpo para completar o que fora interrompido. Na manhã em que a equipe decidiu conduzir uma entrevista mais longa, as cortinas do quarto foram parcialmente fechadas para evitar que a luz elétrica irritasse Charada. A mesa foi preparada com um mínimo de elementos modernos. Gravadores foram escondidos atrás de uma pilha de cadernos. A intenção não era enganá-la, mas sim evitar desencadear outro episódio de pânico. A equipe precisava entender quem ou o que falava através daquela voz. Quando Tara chegou, estava tranquila. Conversou normalmente, respondeu perguntas sobre sua rotina, perguntou sobre a mãe, sobre o almoço, sobre os remédios. Nada indicava que outra consciência estava à espreita. Mas, aos poucos, o olhar dela começou a se dispersar. As pupilas pareciam se afastar das pessoas para focar em algo distante, invisível. A mão direita, até então repousada sobre o colo, moveu-se lentamente até tocar o tecido da roupa, como se reconhecesse uma textura que não existia mais. E então, sem esforço, sem aviso, a respiração mudou, suave, profunda, cadenciada. Quando abriu a boca novamente, não era o Tara quem falava. A voz que emergiu era mais grave, mais firme, com uma musicalidade particular, como se carregasse séculos de poeira e silêncio. Vocês não são de onde eu sou. A afirmação não era acusação, era constatação. Charada observava o ambiente como quem desperta repentinamente em um lugar estranho. Seus olhos percorriam as paredes brancas, o metal frio do estetoscópio, o tecido sintético das roupas médicas. Ela tocou a própria blusa com estranhamento. Por que vestir isso? Onde estão minhas roupas? A médica responsável tentou um gesto de calmaria, mas Charada recuou, desconfiada. O movimento era preciso, típico de alguém acostumado a defender limites físicos e emocionais. Nada tinha a ver com o modo delicado e moderno de Uttara. Quando pediram que Charada descrevesse sua vida, ela hesitou por um instante, não por incapacidade, mas por cautela. E então começou a narrar o que vivia antes de despertar naquele corpo. Falou de uma casa simples, de pátios internos, de pisos de barro batido, de argila misturada com cinzas. Falou de um rio próximo onde mulheres lavavam tecidos tingidos com cúrcuma e flores secas. Descreveu a textura das ferramentas que usava, o cheiro da tinta natural, o modo como as lâmpadas de óleo tremulavam com o vento. Cada detalhe era coerente, minucioso, vivo. Os linguistas se impressionaram com a precisão cultural. Charada citava objetos desaparecidos, usos domésticos esquecidos, costumes extintos na maior parte do país. Não havia idealização, apenas rotina. Era exatamente essa simplicidade técnica, essa naturalidade que tornava tudo tão inexplicável. Fraudes se apoiam em exageros, em teatralidade, mas Charada descrevia a própria vida com a banalidade íntima de quem realmente viveu aquilo. Quando perguntaram como havia chegado até ali, ela demorou para responder, franziu o senho, observou suas próprias mãos como se não as reconhecesse completamente. Eu estava em casa, disse com a voz quase falhando. E depois, nada. Um silêncio grande, um vazio. Então, acordei aqui. Passou a mão pelo rosto de Uttara como quem sente a superfície de um objeto infamiliar. Este corpo não é o meu.
O choque da declaração fez os médicos trocarem olhares imediatos. Não era apenas dissociação, não era apenas memória estranha, era identidade, absoluta, autônoma, estruturada. A precisão daquela afirmação colocava o caso em uma zona onde a psicologia não podia penetrar sem admitir que categorias inteiras de compreensão humana talvez estivessem erradas. A entrevista prosseguiu. Em certo momento, um dos linguistas perguntou se ela conhecia algum poema antigo. Charada assentiu. Seus olhos se encheram de uma melancolia inesperada, como alguém que lembra de uma música esquecida da infância. E então começou a recitar versos longos, modulados com uma cadência poética que nenhum dos presentes reconheceu. A voz enchia o quarto com uma densidade que parecia suspender o ar. Quando terminou, o linguista pediu que repetisse algumas palavras, anotou tudo rapidamente. Dias depois, ao analisar os versos, o mesmo professor ficou pálido. Trechos inteiros correspondiam a fragmentos de poesia marathi antiga que seriam publicados apenas décadas mais tarde, encontrados em manuscritos de difícil acesso, pertencentes a coleções privadas que nem sequer estavam catalogadas na época da entrevista. Era conhecimento impossível. Se Charada estava inventando, ela inventava com o domínio histórico, cultural e linguístico de um erudito. Mas Charada não era erudita. Era, segundo suas próprias palavras, uma mulher simples, doméstica, sem instrução formal. E, no entanto, recitava com perfeição métrica e vocabulatorística versos que nem a academia possuía integralmente. Foi nesse momento que a equipe inteira se deu conta de que não investigavam apenas um distúrbio ou uma anomalia psicológica, investigavam algo que parecia ultrapassar a fronteira entre épocas, como se memórias adormecidas de uma vida inteira buscavam por caminhos insondáveis retornar ao mundo material. No final da sessão, quando a equipe desligou discretamente os gravadores, Charada olhou todos com expressão ansiosa. "Eu quero voltar para casa. Vocês podem me levar?" Ninguém soube responder, porque, pela primeira vez, todos ali tiveram a sensação incômoda de que aquela mulher, ou aquela consciência, realmente havia deixado para trás um mundo que não existia mais. E, de alguma forma desconhecida, continuava viva. Havia algo na presença de Charada que transcendia qualquer manifestação clínica conhecida. A forma como ela ocupava o corpo de Uttara não era brusca, nem histérica, nem teatral. Era orgânica, gradual, como se emergisse do fundo de um oceano mental que sempre esteve ali, silencioso, à espera do momento exato para romper a superfície. Essa naturalidade, essa ausência de esforço, era o que mais desconcertava a equipe de Nagpur. Distúrbios psiquiátricos geralmente se expressam com fragmentação, instabilidade, ruídos da própria mente. Mas Charada era íntegra, consistente, coerente. E essa coerência, por si só, desafiava tudo o que a ciência acreditava saber sobre memória e consciência. Os dias que se seguiram à recitação dos poemas antigos foram marcados por tensão. Cada pesquisador, em silêncio, carregava uma inquietação crescente. Se aquela consciência não era produto da mente de Uttara, o que era? E, se era produto, como explicar o conhecimento anacrônico? Como explicar a fluidez de um idioma morto? Como explicar a ausência total de referência à vida contemporânea? Na manhã do quarto dia de investigação intensiva, decidiram testar um novo protocolo. A sala foi preparada com objetos cuidadosamente selecionados, utensílios modernos ao lado de réplicas históricas, textos contemporâneos ao lado de versos antigos, instrumentos comuns do século XX e ferramentas de formas semelhantes às usadas no século XVIII. O objetivo era simples, mas arriscado: observar como Charada reagiria quando confrontada com escolhas que nenhuma memória de Uttara poderia influenciar. Quando Uttara entrou na sala, ainda era ela. Ansiosa, mas presente. Sentou-se, respirou fundo e tentou conversar normalmente. Mas o processo de transição parecia a cada dia mais rápido. Era como se Charada ganhasse força, autonomia, domínio sobre o corpo compartilhado. As pupilas dilataram-se lentamente, o tórax expandiu-se com respirações mais profundas, os ombros relaxaram e então a expressão mudou por completo, não apenas nos olhos, mas na musculatura facial, no peso do corpo, no modo de olhar o ambiente. Charada havia retornado. O primeiro objeto colocado diante dela foi um pente moderno de plástico. Ela o tocou com desconfiança, observou os dentes perfeitos, o brilho sintético, a textura lisa demais.
Aproximou-o do rosto, afastou-o, virou-o nas mãos. Para que serve isto? Quando explicaram que era usado para pentear o cabelo, ela franziu o senho. Não funciona, os dentes são fracos, não seguram. A pesquisadora então estendeu uma réplica de pente de osso, objeto típico de sua suposta época. Charada pegou o artefato antes mesmo da explicação terminar, como quem reencontra algo familiar. Isto sim, assim deve ser. E passou os dedos pelo objeto com uma delicadeza quase nostálgica. Essa reação não era teatral, era lembrança, era hábito, era reconhecimento. O segundo teste foi ainda mais perturbador. Colocaram sobre a mesa uma lamparina de óleo acesa. Charada a observou com alívio, como se finalmente algo naquele ambiente fizesse sentido. Tocou a base com cuidado, sentindo o calor, reconhecendo o cheiro do pavio queimando. Assim deve ser a luz, assim é a noite em casa. A médica, então, acendeu discretamente a luz elétrica. Charada deu um salto tão brusco que a cadeia arrastou pelo chão. Os olhos se arregalaram, o medo foi autêntico, visceral, tão genuíno que 2 médicos avançaram por instinto para acalmá-la. Apaguem isso, é forte demais, isso queima o olhar. A reação marcou profundamente os pesquisadores. Não era uma encenação, não era exagero, era pânico primitivo, o pânico de alguém deslocado no tempo, diante de um elemento que jamais poderia existir em sua realidade original. Os testes prosseguiram com crescente perplexidade. Um livro escolar de Marathi contemporâneo foi colocado diante dela. Charada o folheou como quem analisa algo indecifrável. As letras eram familiares, mas as palavras não. Vocês escrevem errado, mudaram tudo, isto não existe, isto não se diz. A crítica linguística feita com convicção e fluência deixou o professor Ogali com expressão de espanto contido. Quando, porém, colocaram diante dela um pergaminho com versos antigos datados do século XVIII, a resposta foi imediata. Este eu conheço. Ela traçou com o dedo o início do poema como quem reconhece a caligrafia de alguém querido, e então, antes mesmo que pedissem, recitou o primeiro verso. O linguista quase deixou o caderno cair. A recitação correspondia não ao texto impresso no pergaminho, mas a uma variante ainda mais antiga, uma versão registrada apenas em manuscritos raríssimos, inacessíveis ao público comum e desconhecida até mesmo para estudiosos intermediários. Era impossível. E, no entanto, estava acontecendo. Os testes prosseguiram com crescente perplexidade. A equipe ofereceu ferramentas, colheres de metal moderno que a confundiram e colheres de madeira artesanal que ela segurou com naturalidade. Ofereceram tecidos sintéticos que rejeitaram imediatamente e tecidos tingidos artesanalmente que reconheceram tanto pelo cheiro quanto pela textura áspera. Cada detalhe, cada reação, cada gesto confirmava uma narrativa interna que não poderia ter sido construída pela mente de Uttara. E foi exatamente quando Charada se sentiu mais à vontade, quando parecia aceitar a presença dos pesquisadores com menor resistência, que algo inesperado aconteceu. Algo que levou o caso a um novo patamar de mistério. Enquanto segurava a lamparina, a chama oscilou levemente com uma corrente de ar. Charada se aproximou do fogo com atenção, observando o movimento tênue da luz. Seus olhos se encheram de uma expressão profunda, quase dolorosa. Eu fazia isto todas as noites. E então, numa frase que arrepiou a espinha da equipe inteira, completou. Eu fazia isto antes de morrer. A médica tentou manter a calma, mas a pulsação acelerou. Charada, do que você se lembra? Ela respirou fundo, olhando para o vazio. Eu lembro da casa, lembro da luz, lembro da solidão. Fechou os olhos. E lembro do fim. A equipe inteira ficou imóvel, o ar pareceu estagnar. Do fim de quê? Charada abriu os olhos lentamente, como quem busca coragem para enfrentar uma memória que não pertence ao corpo em que está. Da minha vida. Silêncio absoluto. Por alguns segundos a sala inteira pareceu congelada no tempo, tão congelada quanto a própria fronteira entre o passado e o presente, entre o que a ciência explica e o que a ciência teme. Porque naquele exato instante não era apenas Charada que falava. Era a própria memória da morte tentando atravessar os limites de uma vida alheia. E aquilo mudaria tudo. A revelação de Charada, a afirmação clara e serena de que havia morrido antes de despertar no corpo de Uttara, espalhou um silêncio espesso pela sala.
Um silêncio tão denso que parecia alterar a própria pressão do ar. Os médicos sabiam que não podiam demonstrar espanto, não diante de uma consciência tão sensível às intenções humanas. Mas o impacto era inevitável. Aquela não era a confissão de uma metáfora, tampouco a fantasia fragmentada de um estado dissociado. Era memória. Memória dita com uma convicção que jamais nascera de delírio. A médica responsável ajustou a postura, tentando recuperar o controle emocional antes de prosseguir. Charada, o que você lembra sobre esse fim? Charada não respondeu de imediato. Suas mãos apertaram uma a outra, como se buscassem textura, superfície, segurança. Ela observava a chama da lamparina com uma fixação inquietante, como se aquele pequeno fogo fosse a última âncora entre o que ela fora e o que estava se tornando naquele corpo estranho. Eu lembro da minha casa. A frase escapou quase como um sussurro. Era pequena, mas era minha. Havia uma sala onde eu deixava os jarros de grão, e havia um pátio onde a luz entrava pela manhã. A voz era lenta, modulada, carregada de uma tristeza silenciosa. Não havia teatralidade, apenas a profundidade de alguém que revive memórias antigas, memórias tão remotas que se tornam dolorosas por existir numa pessoa que não nasceu para carregá-las. E havia alguém na sua casa? Perguntou o linguista, tentando não perturbar o fluxo da lembrança. Charada hesitou. Os olhos se encheram de uma umidade involuntária e, pela primeira vez desde o início das investigações, algo parecido com um conflito emocional começou a se manifestar. Havia, mas foi antes, muito antes. Tocou o próprio peito, como quem busca a si mesma num tempo impossível. Eu tinha uma vida, eu tinha pessoas, mas todas se foram. O professor Ogali se inclinou para a frente, sentindo a força histórica daquela declaração. E depois que se foram? Depois, ela respirou fundo, num esforço visível para reorganizar o que a memória trazia. Depois ficou só o trabalho, e a noite, a lamparina e o silêncio na casa. Havia uma tristeza tão crua naquela simplicidade que a médica anotou discretamente a mudança nos padrões emocionais. Essa profundidade afetiva, tão específica, tão coerente com o perfil psicológico de uma mulher que viveu isolada no século XVIII, não podia ser simulada por alguém sem formação teatral, sem treino, sem conhecimento cultural profundo. Era a emoção legítima, anacrônica, mas legítima. Um dos pesquisadores decidiu avançar. Charada, você disse que lembra do fim. Pode nos contar? Ela demorou muito a responder. A chama da lamparina tremulou, refletida em seus olhos distantes, e quando finalmente falou, a voz não carregava medo, carregava resignação. Eu adoeci. Pausa. Foi simples, foi lento, foi inevitável. Os médicos se entreolharam. A simplicidade da afirmação era o oposto de uma construção psicótica. Era a declaração tranquila de alguém que aceitou a própria morte como parte de um ciclo natural. De que doença você lembra? Insistiu a médica. Charada franziu o seno, tentando traduzir conceitos que não pertenciam ao vocabulário contemporâneo. Era um calor por dentro, um fogo que subia do peito até a cabeça. Não era febre, era como se o ar dentro de mim tivesse quebrado. Tocou a garganta. Eu tinha dificuldade para respirar. A vista escurecia. Eu sabia que o fim estava perto. A descrição apontava para uma insuficiência respiratória, possivelmente agravada por pneumonia, bronquite crônica ou doenças que na época dela eram letais sem tratamento. Mas o peso da cena não estava na patologia, estava na memória emocional. E você morreu onde? Perguntou o professor, quase sussurrando. Charada fechou os olhos. Quando os abriu, lágrimas silenciosas escorriam, mas a voz permanecia firme. Na minha casa, com a lamparina ao lado. Eu olhei para a chama, e então tudo ficou quieto. Um arrepio percorreu a sala inteira. A médica arriscou. E depois, o que aconteceu depois da morte? Charada ergueu a cabeça lentamente. A expressão dela era ao mesmo tempo assustada e incapaz de mentir. Depois, houve um escuro muito grande, um silêncio profundo. Não havia corpo, não havia casa, não havia tempo. E então completou com a voz partindo no meio. E quando acordei, eu estava aqui, neste corpo,
neste tempo que não é o meu. O registro clínico daquele momento detalhou que a pressão arterial de Uttara havia mudado, seu pulso se alterara, e por alguns segundos as ondas cerebrais apresentavam variações inusuais, embora os equipamentos da época fossem rudimentares para análises sofisticadas. Mas o que realmente impressionou a equipe não foi o aspecto biológico, foi a coerência psicológica. Charada não apresentava fragmentos de fantasias, não misturava elementos modernos com antigos, não construía histórias absurdas, como ocorrem em delírios típicos. Sua narrativa era linear, consistente, emocionalmente estruturada e tipicamente humana, porém humana de outro século. Foi então que a médica fez a pergunta que todos temiam. Charada, você sabe que está no corpo de outra pessoa? O silêncio que se instalou parecia ter peso. Charada inspirou profundamente. Suas mãos tremeram. Eu sei. Olhou para as próprias mãos, para a textura da pele, para os detalhes que denunciavam que aquele corpo não lhe pertencia. Eu sei. Este corpo não é o meu, mas eu não sei. Por que estou aqui? A frase ecoou na sala como uma fissura na própria noção de identidade. Porque naquele instante não havia dúvida alguma. A consciência que respondia não era Uttara. E por algum motivo ainda incompreensível, Charada estava deixando claro que sua presença naquele corpo não era uma escolha, era um deslocamento, uma ruptura entre dois tempos, duas vidas e duas memórias. A médica tentou confortá-la. Charada, nós estamos aqui para ajudar você. Mas ela balançou a cabeça. Eu não quero ajuda. Eu quero voltar para casa. O problema era simples e devastador. A casa de Charada não existia mais. Seu mundo havia desaparecido há séculos. E enquanto os pesquisadores tentavam encontrar respostas, Charada começava a perceber a verdade cruel. Não havia retorno possível para o tempo ao qual ela pertencia. E essa percepção transformaria os episódios seguintes em algo ainda mais profundo, mais inquietante e mais perturbador do que qualquer membro da equipe estava preparado para enfrentar. Quando Charada silenciou, afirmando que queria voltar para casa, os pesquisadores perceberam que haviam ultrapassado um ponto de retorno invisível. Até então, o caso parecia um enigma linguístico, uma anomalia psicológica extraordinária, uma curiosidade científica que desafiava o conhecimento humano. Mas agora, diante daquela súplica simples, eu quero voltar para casa, a equipe compreendia que não investigava apenas um fenômeno de linguagem, mas um drama existencial que atravessava séculos. E esse drama estava apenas começando. Nos dias seguintes, Charada passou a emergir com mais frequência, como se a consciência antiga encontrasse cada vez menos barreiras para se manifestar. Os períodos em que Uttara assumia o corpo tornaram-se mais curtos, mais frágeis, mais fragmentados, como se sua própria identidade estivesse sendo empurrada para um segundo plano. Era como se duas almas disputassem silenciosamente pelo domínio de um único espaço mental, e aquela disputa não seguia lógica contemporânea. A equipe decidiu intensificar os registros. Sensorialmente, a transição era evidente. A respiração mudava antes de qualquer palavra, tornando-se mais profunda. O ritmo cardíaco oscilava, a temperatura corporal apresentava leves variações. Até os movimentos das mãos assumiam um padrão distinto. Mas o indicativo mais impressionante não vinha da fisiologia, vinha da linguagem. Charada falava como alguém que tinha uma vida inteira estruturada, com hábitos, com memórias, com referências sensoriais, com lacunas coerentes de esquecimento. A naturalidade com que ela descrevia objetos e costumes do século XVIII deixava claro que se tratava de uma consciência completa, não de uma construção psicológica improvisada. Em uma das sessões mais longas, decidiram testar um novo limite da investigação, a memória de Uttara. O objetivo era simples, mas de enorme impacto. O que acontecia dentro do corpo quando uma consciência desperta e a outra se apaga? Quando solicitaram que Uttara descrevesse algo dito por Charada horas antes, ela negou saber de qualquer coisa. Eu não lembro, eu apago. Sua voz tremia, não de medo, mas de impotência. Charada, por outro lado, quando questionada sobre Uttara, demonstrava uma indiferença estranha. Eu não sei quem ela é. E em seguida completava. Eu não vivo a vida dela, eu vivo a minha.
Essa dissociação completa, absoluta, tornou-se o ponto central de um debate interno da equipe. Seria possível que duas memórias independentes ocupassem o mesmo cérebro sem se contaminarem? A psiquiatria tradicional dizia que não, mas a realidade diante deles dizia outra coisa. Na tentativa de compreender o funcionamento interno da mente de Charada, o professor O'Galley conduziu a sessão seguinte trazendo referências históricas que apenas especialistas do período conheceriam. Ele mencionou nomes de poetas, estradas antigas, técnicas agrícolas e tradições regionais extintas. Charada respondeu com uma facilidade desconcertante, corrigindo imprecisões, completando versos, descrevendo detalhes da vida doméstica com precisão arqueológica. Em um momento particularmente marcante, O'Galley mencionou um festival rural que ele acreditava ter desaparecido completamente no início do século XIX. Antes que ele concluísse a frase, Charada sorriu, um sorriso discreto, nostálgico. Eu ia a este festival quando era menina. Lá havia música e o cheiro de farinha de arroz queimando no vento. A descrição era tão vívida que, por instantes, todos foram transportados para uma cena impossível, uma memória de um século que nenhum deles havia visto. E, mais uma vez, o impossível parecia natural, porque vinha de alguém que, aparentemente, vivera aquilo. A médica responsável então decidiu avançar em outro aspecto sensível. Charada, você sabe que existe outra consciência dentro deste corpo? Charada permaneceu em silêncio por alguns segundos, um silêncio que parecia medir palavras antes que elas tomassem forma. Eu sinto que, quando eu chego, ela vai embora. E quando ela chega, insistiu a médica. Eu durmo, mas não é sono, é escuridão, um lugar sem tempo, sem luz, sem casa. A expressão dela se contraiu em angústia, uma angústia sutil, mas profundamente humana. Eu não gosto desse lugar. Esse detalhe psicológico chamou a atenção da equipe. Charada não se via como delírio, nem como fragmento. Charada se via como desalojada, arrancada de um corpo antigo e aprisionada em outro mundo que não compreendia. O professor O'Galley tomou a palavra. Charada, você entende que este corpo que está usando pertence a outra pessoa? Charada olhou para as mãos novamente, daquela forma quase ritualística. Eu sei, eu sinto, mas eu não pedi por isto. A sala ficou tensa. Essa consciência não se comportava como fantasia, ela se comportava como alguém que, de alguma forma, despertou onde não deveria. Na tentativa de entender o conflito interno entre as identidades, os médicos decidiram propor um experimento arriscado. Convidaram Utara, quando consciente, a descrever suas emoções durante os momentos em que Charada aparecia. A resposta dela foi devastadora. Eu sinto como se alguém estivesse passando por cima de mim, como se eu perdesse força, como se meu próprio corpo se afastasse. Engoliu seco. Eu não acho que ela queira me machucar, mas eu acho que ela não sabe que eu existo. A médica anotou rapidamente. A hipótese surgia clara. Não havia hostilidade, havia desconhecimento mútuo. Era como se duas vidas paralelas, sem contato, dividissem o mesmo espaço por acaso. Mas o momento mais perturbador da sessão estava prestes a acontecer. Quando perguntaram a Charada se ela lembrava de sua morte, ela assentiu. Quando perguntaram se ela lembrava do momento em que acordou no corpo de Utara, ela hesitou. E então, numa revelação que fez o ar da sala parecer mais pesado, disse: Eu não acordei aqui. Eu fui puxada, como se alguém tivesse me chamado. A frase provocou um choque invisível entre os presentes. Ninguém ousou interromper. Charada prosseguiu. Eu não queria vir. Eu senti algo me arrancando da minha casa, do meu chão, da minha luz. Olhou para o teto, como se buscasse compreender o que ainda não compreendia. E quando dei por mim, eu estava neste corpo, com esta voz, neste tempo estranho. Silêncio absoluto. Essa afirmação mudava a natureza da investigação. Não era apenas a memória de uma vida antiga tentando se expressar. Era a confissão de que a transição entre as duas existências talvez não tivesse sido espontânea. E essa possibilidade, a de que forças desconhecidas pudessem provocar a substituição temporária de uma consciência por outra, transformava o caso em algo ainda mais profundo e perturbador. A equipe precisava entender o mecanismo,
Mas Charada estava prestes a revelar algo ainda mais impossível, algo que os pesquisadores jamais haviam considerado. Porque, naquele mesmo dia, ela mencionaria detalhes que, se confirmados, provariam de forma definitiva que sua identidade não era uma invenção da mente contemporânea. E quando isso acontecesse, a ciência não teria mais para onde fugir. A declaração de Charada, "Eu fui puxada", pairou sobre os pesquisadores de Nagpur como uma sombra que se estendia lentamente, cobrindo todas as hipóteses anteriores. Até aquele momento, eles acreditavam investigar um caso singular de xenoglossia, talvez um fenômeno dissociativo extremo, talvez um acesso inexplicável a memórias ancestrais. Mas a ideia de que aquela consciência havia sido arrancada de outro tempo e convocada para dentro de um corpo contemporâneo, isso ultrapassava todas as fronteiras do pensamento clínico. Foi então que Charada começou a revelar detalhes que nenhum dos presentes ousaria esperar. Detalhes que, se confirmados, destruiriam qualquer noção de fraude, histeria ou invenção subconsciente. A sessão começou de forma tranquila. A lamparina estava acesa para deixá-la mais confortável e a luz elétrica mantida desligada. O ambiente inteiro fora preparado para que Charada não se retraísse. Assim que emergiu, a postura dela mudou. Havia menos resistência, menos estranhamento. Talvez por cansaço, talvez porque começasse a aceitar, apesar do sofrimento, que estava presa em um tempo que não lhe pertencia. "Charada", disse o professor Ogali, "você mencionou sua casa. Pode descrevê-la melhor?" Ela assentiu com lentidão. A porta era de madeira escura, pesada. Tinha um trinco de ferro frio. Havia marcas de chuva na parte de baixo e uma rachadura que meu pai me dizia para não tocar. O linguista ficou imóvel. A especificidade daquela descrição, a textura, o clima, o detalhe doméstico, era impossível de ser inventada por alguém sem acesso real a essas experiências. E, no entanto, Charada avançou ainda mais fundo. Atrás da casa havia um poço. O som da água caindo era alto nas manhãs. Eu escutava quando moía os grãos. O professor se inclinou. "Há poços desse tipo documentados em registros antigos de sua região?" perguntou a médica ao linguista, que respondeu com expressão desconcertada. "Sim, existiam, no século XVIII. A equipe tomou nota, mas o que veio a seguir ultrapassou qualquer expectativa. Charada", pediu o professor, "você pode nos dizer o nome da sua aldeia?" Ela hesitou, como se pronunciar aquele nome fosse uma ferida ainda aberta. Era Vatsapuri. O linguista arregalou os olhos, um gesto discreto demais para ser percebido por Charada, mas intenso o suficiente para que todos na sala percebessem que algo extraordinário acabava de acontecer. "Vatsapuri", repetiu ele com voz baixa, como se testasse um fragmento esquecido da história. "Essa aldeia existiu, mas desapareceu há quase 200 anos. A médica empalideceu. Charada não tinha como saber disso. A aldeia não existia mais desde antes do avô de Uttara nascer. E pior, os registros remanescentes estavam guardados em coleções regionais que nem mesmo muitos historiadores conheciam. No entanto, Charada continuou com naturalidade. Meu pai chamava-se Govind, minha mãe, Lakshmi. Eu era a terceira filha. Minha mãe fazia cordões de flores. Meu pai trabalhava com grãos. A simplicidade dos nomes poderia sugerir coincidência, mas não a estrutura das funções, nem o contexto doméstico, nem o alinhamento com tradições de castas daquela época. Tudo era historicamente coerente e perigoso para as explicações céticas. A médica então perguntou: "Charada, você tinha irmãos?" "Sim, mas eles se foram antes de mim. Só eu fiquei na casa. Eu cuidava da lamparina à noite." Essa frase, tão comum, tão humana, carregava um peso que atravessava séculos. Porque, de acordo com alguns registros da época, muitas famílias daquela região haviam perdido membros por epidemias locais, incêndios domésticos e fome sazonal. A história de Charada encaixava-se nesse padrão com precisão assustadora. O professor Ogali, apesar do choque, decidiu avançar para o próximo nível: provas linguísticas objetivas. "Charada, você disse que era capaz de escrever. Pode nos mostrar?" Ela assentiu. Colocaram-lhe uma folha em branco e um lápis.
O que aconteceu em seguinte foi indescritível. Charada inclinou o corpo, segurou o lápis de maneira distinta da postura moderna e começou a escrever com uma fluidez que beirava o impossível. Os traços eram suaves, arredondados, contínuos. A caligrafia, completamente diferente da de Uttara, parecia pertencer a outra época, outro gesto, outro ritmo de vida. Quando terminou, entregou o papel ao professor. Ele o analisou em silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que Charada chegou a olhar ao redor, confusa, tentando entender o motivo da reação contida. No papel estavam versos em Marathi arcaico, com estrutura poética reconhecível, versos que correspondiam a variações encontradas em manuscritos do século XVIII, preservados apenas em arquivos específicos de Maharashtra, manuscritos que não estavam publicados em nenhum livro disponível a uma mulher moderna como Tara. Charada, onde aprendeu isso? Perguntou Ogali com a voz trêmula. Ela apenas respondeu: eu aprendi enquanto vivia. Eu escrevia para mim mesma, para não esquecer quem eu era. O impacto foi devastador. Não havia hipótese psicológica que explicasse o conteúdo daquela escrita. Não havia treinamento prévio. Não havia acesso documental. Não havia memória ancestral que pudesse produzir versos específicos de manuscritos raros. Charada estava escrevendo como alguém do século XVIII. Um dos médicos respirou fundo, como se tentasse reorganizar racionalmente o caos que se instalava. Charada, você sabe por que está aqui, neste corpo, neste tempo? Charada olhou para a lamparina. A chama desenhava sombras tênues em seu rosto. E então ela disse algo que faria o episódio inteiro se tornar uma das sessões mais comentadas do hospital. Porque meu tempo acabou, mas alguém, me chamou de volta. E eu ainda não sei por quê. Essa frase não poderia de forma alguma ser ignorada, porque, pela primeira vez, Charada insinuava a existência de um mecanismo, uma força, um vínculo, um evento responsável por violar a barreira entre duas vidas. E, quando os pesquisadores tentaram perguntar o que ela queria dizer com "alguém me chamou", Charada se calou. Os olhos dela se fixaram em um ponto vazio. A respiração desacelerou. As mãos perderam firmeza. E num instante, tão rápido que quase não foi percebido, Charada desapareceu. Quem abriu os olhos foi Uttara, confusa, frágil, exausta, sem saber onde estava, sem lembrar absolutamente nada. E assim terminou a sessão. Mas ninguém na sala, absolutamente ninguém, saiu dali a mesma pessoa. Após a sessão em que Charada pronunciou a frase enigmática, "alguém me chamou de volta", uma atmosfera de inquietação tomou conta da equipe de Nagpur. O hospital, até então um espaço racional, estruturado, sustentado por protocolos médicos, começava a parecer pequeno demais para conter o fenômeno que presenciavam. Cada pesquisador caminhava pelos corredores com a sensação de carregar algo que não deveria existir, uma revelação incômoda, quase clandestina, que violava as fronteiras do natural. A equipe decidiu, então, realizar um último ciclo de observações. O objetivo era simples e devastador: entender o mecanismo que permitia Charada emergir e Uttara desaparecer. Mas, para isso, era necessário algo maior do que perguntas. Era necessário confrontar a consciência antiga diretamente, não apenas como uma curiosidade clínica, mas como uma entidade psicológica completa, profunda, autônoma. A sala foi preparada como nunca antes. Luz elétrica desligada, lamparina acesa, objetos modernos ocultos, equipamentos de gravação camuflados, linguistas, psiquiatras e antropólogos presentes. O corpo de Uttara foi conduzido ao centro da sala. Ela parecia exausta, não fisicamente, mas como alguém que sente que está perdendo espaço dentro de si mesma. Sentou-se, respirou fundo, fechou os olhos. Por alguns segundos, nada aconteceu. E então, de forma quase imperceptível, o ar ao redor dela pareceu mudar de densidade, como se uma membrana fina tivesse sido rompida entre dois estados de consciência. As mãos relaxaram, os ombros baixaram, os olhos abriram-se devagar. E a voz que saiu não era a de Uttara. Era Charada, mais presente, mais sólida, mais lúcida do que em qualquer sessão anterior. Vocês querem respostas. Não era pergunta, era constatação.
A médica respirou fundo, tentando não demonstrar tensão. Charada, por que você diz que foi chamada? Ela olhou ao redor, percebendo o ambiente com mais nitidez do que nunca. Porque eu não vim por vontade. Eu fui puxada, como se o fio da minha vida antiga tivesse sido tocado. O linguista perguntou, por quem? Charada demorou a responder, e quando respondeu, sua voz parecia atravessar o silêncio como um fio de lã rompido no escuro. Por alguém que chora. O impacto emocional foi imediato. A expressão dos médicos endureceu. A respiração da equipe ficou suspensa por um instante. Quem chora, Charada? Perguntou a médica. A voz baixa, firme. Charada ergueu as mãos e tocou o próprio rosto, como se buscasse pistas num corpo que não lhe pertencia. A alma deste corpo. A menina que deveria estar aqui. Ela tem medo. Ela me chama quando sofre. E pela primeira vez, ela nomeou aquilo que os médicos suspeitavam, mas nunca ousaram dizer. Eu vim porque o Tara me chama. Ela não sabe, mas chama. Quando ela está fraca, eu acordo. Essa declaração não era apenas poética, era precisa, coerente, clinicamente devastadora. Charada não estava lutando para tomar o corpo. Charada estava respondendo a um vazio, uma espécie de queda interna da consciência de Utara, um vácuo psicológico que permitia que a consciência antiga fosse puxada para a superfície. Então não é você que invade este corpo? Insistiu o professor. Charada balançou a cabeça. Não, eu só estou onde alguém me chama. Não escolhi estar aqui, e não sei como voltar. O peso daquela afirmação caiu sobre todos como uma sentença. Mas o fenômeno mais extraordinário e o mais perturbador estava prestes a acontecer. O professor Ogali abriu um dossiê com mapas antigos, reproduções históricas, nomes de aldeias desaparecidas. Ele os espalhou lentamente sobre a mesa, observando cada microexpressão do rosto de Charada. Ela, por sua vez, estudava tudo com um olhar que não era de curiosidade, era de reconhecimento. Ele apontou para 4 nomes de aldeias extintas. Charada, qual dessas é a sua? Ela apontou imediatamente para uma, a mesma que citara na sessão anterior, Vatsapuri. Não hesitou, não pareceu adivinhar, parecia recordar, da mesma forma como alguém reconhece uma foto de infância. O professor respirou fundo, preparando-se para o último teste. Ele colocou diante dela uma reprodução antiga de uma ferramenta de moagem manual, um chaki, do período pré-industrial, usado até o início do século XIX. O objeto tinha características técnicas que nenhuma pessoa moderna, sem conhecimento histórico profundo, poderia descrever. Você conhece isto? Perguntou ele. Charada tocou o objeto com carinho. Eu usava isto todas as manhãs. A pedra era áspera aqui e mais lisa aqui. Passou o dedo exatamente nas áreas corretas, onde a fricção real deixaria marcas. Charada então olhou para cima e sua voz suavizou-se em algo semelhante à resignação. Eu não sou daqui. Eu não pertenço a este tempo. Meu corpo não existe mais. Minha casa não existe mais. Minha vida terminou. A médica perguntou, e por que você permanece? A resposta foi simples, cruel, humana. Porque alguém precisa de mim. E eu não sei como ir embora. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu, algo que marcaria para sempre o caso. Os olhos de Charada piscaram, a postura mudou, o corpo enrijeceu. E então, em pleno meio da frase, Charada desapareceu. Quem abriu os olhos foi Utara, confusa, frágil, desorientada. Ela olhou ao redor e começou a chorar sem saber por quê. Eu senti frio. Eu senti que estava caindo. Eu chamei alguém. A médica, tomada por um arrepio que atravessou a espinha, segurou-lhe as mãos. Utara, o que você chamou? A resposta dela veio quebrada, frágil, mas clara. Eu chamei Charada. E foi nesse momento, nesse instante cru, impossível, devastador, que a equipe inteira percebeu a verdade. Charada não era um delírio. Charada não era uma invenção. Charada não era uma fantasia dissociada. Charada era a resposta. Resposta a um vazio, resposta a um pedido, resposta a uma consciência fragilizada buscando sustentação. O caso encerrado nos relatórios do hospital não apresentou conclusão definitiva, porque não havia e não há conclusão possível.
Os arquivos oficiais registram: fenômeno dissociativo de identidade associado à manifestação linguística arcaica incompatível com exposição prévia. Avaliação inconclusiva. Mas entre os pesquisadores, nos corredores, nos sussurros, nos papéis não publicados, todos sabiam o que haviam testemunhado. 2 vidas, um corpo, 2 memórias separadas por séculos, um elo inexplicável unindo ambas. E Charada, a mulher do século XVIII, continuaria a viver, não porque quisesse, mas porque era chamada. E enquanto fosse chamada, voltaria. Voltaria pela mesma razão pela qual todas as presenças antigas voltam. Porque o passado nunca desaparece completamente, apenas espera ser lembrado.